Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, a gente vai conversar com vocês a respeito de uns números que me chamaram a atenção em relação ao nosso ataque em 2023, e isto explica um pouco o porquê que o Clube do Remo, nesse ano, está lutando contra o rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro. Quero também conversar a respeito da situação clínica aí do meia Marcelo. Será que já pode retornar contra o Volta Redonda? E eu também quero conversar com vocês a respeito aí da mudança confirmada do próximo jogo do Clube do Remo jogando em Belém do Pará. Vem com a gente. Peço para você que é novo ou nova por aqui que se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Deixa o like, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo que tem o apoio, o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Futebol nacional, internacional e muito mais, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar do celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, sempre utilizando o cupom Chaves Remista. Lembrando, se cadastrou, chama a gente lá no direct do Instagram que você ganha na hora um boné especial da Bet dos brasileiros. Bom, galera, algumas situações para a gente conversar nesse vídeo aqui com vocês. Primeiramente, falando aí a respeito da confirmação do jogo do Clube do Remo contra o Volta Redonda no próximo sábado, tá? Próximo sábado, dia 5 de agosto, às 19 horas, lá no Mangueirão novamente, tá? A diretoria optou por manter o jogo lá no Mangueirão, não voltando aí para o Baenão, segue aquela sina, né, do Remo tá aí de uma certa forma fugindo do seu torcedor. Remo mais uma vez jogará no Mangueirão. Eu acredito que o preço dos ingressos será mantido, tá? Valor de R$ 20, até porque o último jogo aí contra o Ipiranga, o público foi muito abaixo, não tem por que a diretoria meter olhão e querer aumentar o valor dos ingressos. Eu sei que o mês de julho já vai acabar, hoje é o último dia, agosto já não tem mais férias, muita gente está na capital novamente, mas não tem motivos para aumentar o valor do ingresso aí para esse jogo contra o Volta Redonda, tá? Eu acredito que o público vai ser um pouco melhor, até porque, como eu disse, o mês de julho já foi embora, muita gente já está na capital, né? O jogo é no sábado à noite, então eu acredito que o público até seja bom. Mas se a diretoria não vier com o olhão para cima dos ingressos, não querer cobrar um valor acima de R$ 20, eu acho que tem tudo para dar um bom público, né? Porque a torcida do Remo é assim, o Remo ganha um jogo, mesmo da maneira que o Remo ganhou no último jogo aí, a torcida do Remo, ela dá uma segunda chance, né? Aliás, esse time de 2023, que já ganhou de oportunidades dadas pelo torcedor, não está no gibi, né? Enfim, vamos aguardar aqui a confirmação dos valores dos ingressos. Obviamente que você vai saber também aqui no Chaves Remista. Bom, queria conversar com vocês a respeito da situação clínica do jogador Marcelo, tá no meio do Clube do Remo, que está com uma lesão grau 1 aí no bíceps, né, na região ali femoral. E segundo as informações lá do O Liberal, ele pode desfalcar o Clube do Remo em mais uma partida aí, ou até em 2 partidas, tá? O Liberal obviamente não diz isso, mas dá a entender que ele não deve voltar aí contra a equipe do Volta Redonda no próximo sábado. Lembrando que o Remo tem um grande problema para resolver aí, né, nesse meio campo, porque o Rodriguinho tomou o 3º cartão amarelo, está fora do próximo jogo do Leão Azul Paraense, tá? Na Série C. E tem também a situação envolvendo aí a saída do Pablo Roberto. Como eu disse no vídeo de ontem, o Remo está com um problema grande. Inclusive, no vídeo de ontem, eu esqueci de mencionar o Álvaro, só para vocês terem uma noção, né? O Álvaro, que é outro jogador muito questionado pelo torcedor, não conseguiu render ainda e nem vem sendo relacionado, nem vem atuando nos últimos jogos, aí deve estar muito abaixo mesmo pro Catalá não ter utilizado ele nas últimas partidas do Leão na Série C. Então o Remo tem esse problema no meio-campo aí, tem a semana toda para trabalhar. Vamos ver como vai ser essa configuração no meio de campo para encarar esse Volta Redonda, que tem um dos melhores ataques da competição, né? O Mike perigoso por 2-0 no sábado, na verdade, venceu no sábado o Altos por 2-0, está ali na ponta, né, da tabela
da competição nacional, um jogo perigosíssimo para o Leão nesse sábado contra o Voltaço. Eu queria conversar com vocês a respeito de alguns números do Clube do Remo na Série C e também durante a temporada de 2023, né? Os números ofensivos do Clube do Remo. Meu amigo Lucas Neves, né, sempre pesquisando aí, trazendo dados interessantes que a gente posta na nossa página, ele hoje postou lá no nosso grupo do WhatsApp uns dados bem assim curiosos a respeito do nosso ataque 2023. O artilheiro do Remo em 2023 é o Muriqui com 11 gols. Olha só o que eu vou falar para vocês. Muriqui, artilheiro do ano do Remo com 11 gols. O Fabinho, ele tem 9 gols, é o vice-artilheiro. Em terceiro lugar, o Pedro Vitor com 5 gols, o Richard Franco com 5 e o Ícaro com 4, tá? O top 5 aqui de artilheiros do Remo em 2023. O que é curioso nisso aqui é o seguinte: o Muriqui vem sendo muito questionado pelo torcedor do Clube do Remo por essa fase ruim que ele está passando em 2023, especialmente na Série C. Ele teve um começo interessante ali na temporada, no Parazão, na Copa do Brasil, aquela atuação contra o Corinthians, ele praticamente dominou aqui em Belém, né? O jogo, foi um dos melhores em campo. Mas depois disso, depois que iniciou a Série C, ele teve uma queda de rendimento muito grande, né? E inclusive na era Marcelo Cabo, né? Ele chegou a marcar três gols, né? Naqueles 4 primeiros jogos ali do Clube do Remo, onde o Remo perdeu as 4 primeiras partidas. Teve o gol do Kevin contra o São Bernardo, aí o gol do Muriqui contra o Botafogo da Paraíba, o gol do Muriqui contra o Amazonas e o gol do Muriqui contra o São José. Então, na era Marcelo Cabo, só deu o Muriqui. Entretanto, ele parou de fazer gols. Não fez gol ainda na era Ricardo Catalá. Pelo menos nas minhas pesquisas, eu não consegui achar nenhum gol do Muriqui na era Ricardo Catalá. Então, na era Ricardo Catalá, o grande destaque foi o Pedro Vitor na parte ofensiva, né? Tanto é que ele se destacou aí e era o nosso melhor atacante na Série C até se machucar. Infelizmente, é um desfalque gigantesco pra gente nessa reta final, sem dúvida alguma, né? Inclusive, para montagem desse ataque, hoje o Carlá bate cabeça, porque ele coloca o Ronald ali para tentar fazer uma função pelo lado esquerdo do ataque, lado direito do ataque, mas o Ronald não tem cacuete para jogar por ali. Nunca jogou na carreira por ali. Se o Ronald estivesse jogando pelo lado esquerdo, eu acho que o rendimento do Ronald seria muito melhor. Até porque o Ronald já jogou até como lateral na carreira dele, né? Então, mesmo com o Muriqui há tanto tempo sem balançar as redes, olha os números do ataque. Ele ainda é o principal atacante do Remo em 2023. E o vice-artilheiro é o Fabinho, que é desse nível que a gente vê aí, né? O cara que chegou ali para ser adaptado pelo Marcelo Cabo na função de centroavante, né? Fez os seus gols em 2023, mas tem um rendimento muito abaixo. O último gol dele foi contra a Aparecidense, numa bola que sobrou para ele ali, ele finalizou e o Remo fez o segundo gol, né? Então, são números muito preocupantes mesmo, do Remo nos últimos anos, né? É incrível como a gente não dá sorte nesse setor ofensivo aí. Às vezes o cara até começa com bons números, mas depois vai caindo de rendimento. O próprio Muriqui, que tem 37 anos, está jogando fora de posição. E a gente fica aqui curioso para saber como é que o Catalá vai montar esse time do Remo no próximo jogo quando volta Redonda, né? Colocando o Muriqui mais perto da área ou trazendo ele para o meio de campo, já que o Remo tem vários desfalques. Vamos aguardar, tá? Vamos aguardar, porque é uma coisa que preocupa muito a gente. E é incrível, né? O Remo tem uma das folhas mais caras da Série C e não acertou. O Marcelo Cabo fez o planejamento de optar em não ter um centroavante nato ali, né, no seu time. E durante a Série C, o Remo teve que ir atrás de um camisa 9 e encontrou o Elton aí totalmente fora de ritmo, tendo que se adaptar à nossa realidade aqui. E já convive com lesões também. Voltou recentemente, voltou no jogo contra o Ipiranga. E apesar de ter entrado em pouco tempo, já mostrou mais do que o Fabinho nos últimos jogos. Enfim, galera, é um problema sério e que talvez não dê tempo de corrigir aí com o Ricardo Catalá nessa reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Só corrigindo uma informação que eu trouxe para vocês ontem, tá, pessoal? Independentemente do resultado hoje entre Aparecidense e Floresta, o Remo perderá uma posição, o Remo cairá para o 15º lugar. Por quê? Porque a Aparecidense tem 5 vitórias, o Clube do Remo tem 4. Então, se rolar um empate que seja nesse jogo,
a Aparecidense passará o Clube do Remo nesse primeiro critério de desempate. Lembra que eu falava lá atrás que o número de vitórias era muito importante por ser o primeiro critério? Pois é. Então, se a Aparecidense empatar hoje com o Floresta, ela já ultrapassa o Clube do Remo. Então, para vocês terem uma noção do quanto que é importante vencer na competição. Por isso que empatar com o Figueirense foi tragédia, empatar com o Floresta foi tragédia, sem contar outros resultados que o Remo desperdiçou nessa Série C, né? E que a vitória estava perto, a gente deixou ela escapar e veio o empate ou veio derrota. Então é muito importante vencer na competição e eu sigo aqui com a minha matemática, mais 2 vitórias o Remo consegue escapar desse rebaixamento. Tô vendo aí já algumas pessoas aliviadas, pensando em classificação. Eu digo assim, calma, lembrem-se de 2021, o que o Remo passou naquela Série B, que foi brincar até a última rodada e deu no que deu. Então, pé no chão, tem gente me chamando de negativista aí já, chamando de pessimista. Gente, desde 2021 aprendi a lição. É pé no chão com esse time do Remo. O Remo não consegue empolgar a gente. E eu vou seguir a toada aqui de pé no chão com vocês, tá? Porque depois, todo mundo se ilude, quebra a cara, vem dizer ainda que a gente tem culpa. Tá? Então eu vou seguir aqui a minha toada, focar nesses 23 pontos aí para matematicamente não depender de ninguém e escapar de rebaixamento. Lembrando, com 6 vitórias eu creio que o Remo consegue escapar desse Z4 aí. Faltam 2 ainda. Quem sabe a primeira vem aí contra o Volta Redonda. Depois, quem sabe vencer já o Manaus fora de casa lá na capital amazonense. Aí o Remo pensar realmente tranquilidade, né, para as 2 últimas rodadas contra a CSA e Altos do Piauí. É isso, galera. Queria que vocês deixassem o like de vocês, comentassem e também curtissem, né? Compartilhassem, perdão, o nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que mais azulinos conheçam aqui nosso trabalho. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!